Relatório detalhado do 10º dia de julgamento federal de Sean Combs Diddy, 27 de maio de 2025. Testemunha a depor Capricorn Clark, cargo ex-assistente pessoal e ex-diretora de marketing de Sean Combs Diddy e ex-diretora criativa da carreira de Cassie Ventura. O ano era 2004 e ela no primeiro dia de trabalho já recebeu uma ameaça, Sean Combs a levou ao Central Park à noite acompanhado de um segurança e lá mencionou uma ligação anterior com Suge Knight, Dead Hole Records, e afirmou: "Se alguma coisa acontecer, eu terei que te matar." Clark disse que a partir daquele momento sentiu que precisava demonstrar lealdade constantes para sobreviver naquele ambiente totalmente hostil. Um ciclo de trauma e controle, Desde 2006 até 2012, existia aí muita violência física. Em Miami, em 2006, após comentar que odiava aquele lugar que ela estava, Clark foi empurrada por cerca de 30 metros com muita violência por Sean Combs, até um segurança começar a intervir naquela situação. Acusação de roubo e tortura também psicológica. Clark foi acusada de um sumiço de uma bolsa com algumas joias emprestadas. Foi levada a um prédio vazio onde passou por 5 dias de interrogatório e foi submetida a testes de polígrafo. E um dos seguranças, acabou falando o seguinte para ela: "Se você falhar no teste, vamos te jogar no rio West River." Basicamente uma sentença de morte caso ela falhasse no teste de polígrafo. Também acabou falando sobre o trabalho abusivo, Ela trabalhava das 9 da manhã até as 4 horas da manhã, dormindo apenas 4 horas por noite, sem pausas para refeições. Desenvolveu alopécia induzida por estresse. Alopécia é aquele problema no couro capilar, O RH sugeriu pagar uma multa para ela de $80.000 por hora extras, mas Sean Combs rasgou o documento e se recusou a pagar. E ainda teve coisa pior: chantagem emocional e demissão durante as férias, que foi demitida por Sean Combs, que ainda teve que escutar uma conversinha fiada. "Você nunca mais vai trabalhar. Eu vou te mostrar que ninguém é seu amigo. Vou fazer você se matar." Ou seja, Clark era tratada como um animal, Ele tinha controle total sobre tudo, até mesmo sobre Cassie Ventura. Combs controlava cada aspecto da vida artística e pessoal de Cassie, como roupa, cabelo, evento, redes sociais e músicas. Quando brigavam, ele retirava o apoio financeiro e profissional imediatamente, informa Clark. Clark também evidencia nos autos que relatou o uso de drogas por Cassie Ventura. Teve um aumento muito drástico, de 2016 até 2018. E ela presenciou esse aumento gradativamente. Mesmo após anos de abuso, Clark retomou a equipe em 2016, após não conseguir trabalho em lugar nenhum, conforme dito antes, Disse se sentir presa ao sistema que Combs elaborou, Basicamente, ele tinha contatos com quase todos os grandes nomes, Chegou a acreditar que Cassie teria até mesmo influenciado diretamente a sua demissão em 2012. Uma cultura rodeada de drogas, dinheiro e controle, Sean Combs fazia o uso semanal de êxtase, mole, cocaína e remédios prescritos. Em uma viagem à França, pediu que ela providenciasse cocaína. Transportava em câmeras, lubrificantes e óleos em viagens. Clark também era responsável por limpar os quartos, que nem fazia ali, o clapam. Frequentemente encontrava sinais de relações e cenas totalmente perturbadoras. Em uma das viagens a um clube europeu, ela contou manualmente, nota por nota, 100 mil euros em espécie e entregou a Sean Combs, que disse que ela oferecia drogas a mulheres com quem ele se relacionava. Basicamente, ele andava com dinheiro vivo para poder comprar o silêncio das pessoas caso acontecesse alguma coisa, relata Alia Clark. Ela também informa que viu várias vezes Sean Combs oferecendo droga a mulheres com quem ele se relacionava durante as viagens, além de Cassie Ventura. Clark também relata o caso de Scott Mascud em dezembro de 2011.
Sherlock Holmes apareceu armado na casa de Clark, ordenando: vista-se agora e vamos lá na casa dele matá-lo. Clark, temendo por sua vida, ligou para Cassie usando um celular descartável e trocou de nome no telefone para falar Storm, para evitar o rastreamento, né? Confundindo ali Sherlock Holmes. Ligou também para Laurie Loudon, prevendo que poderia naquela noite ter a sua vida encerrada e acabar morrendo. Cassie Ventura e Clark tinham uma palavra-chave toda vez que Sherlock Holmes ia fazer alguma coisa de errado ou estava com muita raiva e ia descontar nela ou em alguém, ela informava a palavra Storm pelo telefone. Assim, a Cassie sabia que o Sherlock Holmes estava furioso e evitava ele, né, ou corria, né, fugia dele, algo nesse sentido. Não é dito claramente para que era usada a palavra no depoimento, mas sim que elas usavam entre si esse código. Após a perseguição até a casa de Mascoud, Clark presenciou Sherlock Holmes chutando repetidamente Cassie já caída no chão. Quando tentou intervir, foi ameaçada. Em desespero, ligou para a mãe de Cassie. Por favor, a ajude. Eu não posso chamar a polícia, mas você pode. Combs disse posteriormente: se você não convencer Mascoud a não ir à polícia, eu mato você. Clark então relata lá em testemunho, afirmou ter sido ameaçada por Sherlock Holmes mais de 50 vezes entre os anos de 2011 e 2012. A cultura do medo e do silenciamento. Holmes usava codinomes em hotéis como Frank White e Frank Black. Clark providenciava celulares descartáveis para Cassie, para que ela não fosse rastreada por ninguém. Disse que após a sua demissão foi colocada na lista negra da indústria musical. E em 2023, contratou advogados após o processo de Cassie, dizendo que o caso era um momento importante para ela dizer a verdade porque tudo a traumatizou profundamente. Em uma tentativa de retorno à equipe em 2024, numa reunião, Clark com os advogados de Sherlock Holmes, ela afirma o seguinte: ele não estaria nessa confusão se eu tivesse me mantido por perto. Ou seja, a Clark teria evitado que tudo isso tivesse sido exposto. Para você ver que tinha muitas pessoas do lado de Sherlock Holmes, né, que evitaria mostrar tudo o que está acontecendo hoje a público, né? Ou seja, a Clark era uma dessas pessoas, é o que dá a entender, né? Nesse próprio depoimento ela fala que se tivesse ali do lado dele, nada tinha sido revelado. Ou seja, ela ia evitar a qualquer custo que a vida de Sherlock Holmes fosse a público. Uma relação desgastada, emoções e uma dependência altíssima. Enviou diversos e-mails emocionais a Sherlock Holmes entre o ano de 2014 e 2015, pedindo desculpas na esperança de voltar a trabalhar com ele. Quando questionava sobre essas mensagens em 2021, dizendo que tinha uma queda por ele no passado, Clark disse o seguinte: não, nunca tive queda por ele. Lembrava claramente da resposta e afirmou isso no tribunal. Neste nível de negócios, ele detém todo o poder sobre mim. Ponto. Ou seja, né, o Sherlock Holmes ele tinha um poder sobre Clark, que ele influenciava todas as outras pessoas para não contratar ela. Então, o único jeito que ela achou foi tentar voltar a trabalhar para ele. E assim, ela tentou fazer isso por anos, né, pedindo desculpa e tentando ali convencer ele a chamar ela para trabalhar de volta. Mas isso nunca aconteceu. No depoimento final de Clark Capricorn, ela chorou, né, ali, né, diversas vezes durante todo o depoimento, né. Desviou sempre o olhar de Sherlock Holmes o tempo inteiro. E no final, antes de sair da sala, olhou diretamente para ele com o maxilar trincado, né, ou seja, fechado, e assentiu um silêncio, ou seja, ela estava muito amargurada com ele, né? Ou seja, esse relato aí foi das pessoas que viram, né? Ela saiu com muita raiva, então ela fechou o maxilar naquele e fechou a cara praticamente para ele e olhou porque ela tinha raiva dele, né? Basicamente é isso que a gente consegue entender, porque ela acabou ficando desempregada por anos sem conseguir trabalho por causa de Sherlock Holmes, né? Ou seja, então ela se humilhou muitas vezes para tentar aí conseguir voltar a trabalhar com ele. E mesmo assim ele não quis, e por isso ela achou que era o certo ir à júri popular lá e depor contra ele e falar
tudo que ela presenciou, assim confirmando tudo o que já foi dito até o momento, né? Não apenas de Cassie Ventura e as suas afirmações, mas também os relatos e depoimentos de todas as outras 16 testemunhas que depuseram até o momento. Ou seja, tudo está contra Shawn Combs. Mas um detalhe fora aí do depoimento é que Cassie Ventura ela não vai mais depor aí, né? Ou até mesmo se ela for chamada, provavelmente ela não vai comparecer aos depoimentos aí do processo de Shawn Combs, porque ela foi internada aí no hospital. Provavelmente já está em trabalho de parto. Isso foi atualizado hoje, dia 27/5. E também uma outra atualização que teve é que os advogados de Shawn Combs tentaram aí um habeas corpus e pagaram aí a fiança de 50 milhões de dólares para ele permanecer preso em casa. Mas a promotoria não quis, né, não aceitou essa proposta e ele vai continuar preso. E esse foi o único depoimento que tivemos hoje no dia 27/5, né, de 2025. Amanhã provavelmente a gente vai ter continuação, né, e a gente vai trazer mais novidades sobre esse caso. Eu vou ficando por aqui. Até mais.